Olá! Qual a distinção de coach, mentoria, psicanálise, espiritualidade e religião? Eu sou Rafael Vilski e esse tema é um tema de estudo de mais de 10 anos, de pesquisa, de trabalho, de prática, de liderança nesta área. Enquanto que o coach é uma série de ferramentas que você usa para atingir metas. Por exemplo, você pode criar uma ferramenta de elaboração de um programa semanal, mensal, semestral ou anual de metas. E você vai atrás dessas metas. Então, o coach, ele traz ferramentas para atingir metas. A mentoria, ele é algo mais abrangente. Ele diz respeito a algo que você cria uma imagem de uma pessoa, de um líder, de alguém que você segue, e você extrai dessa pessoa o melhor que ela pode te dar. É uma imagem de alguém, de um conselheiro, de um projeto mais a longo prazo. A psicanálise trata de assuntos mais intrapessoais, de conflitos, de neuroses, por exemplo, você tem ferramentas que vai identificar onde está a origem de conflitos, por exemplo, no complexo de Édipo, ou se no período de latência você foi muito cobrado pelos pais. Um exemplo bem simples. A religião, ela tem respostas dogmáticas. Existe céu e inferno? Sim, não. Reencarnação, ressurreição? Não existe nada depois da morte? Então, são respostas prontas, que surgem da espiritualidade. Por que o ser humano, ao longo da história, ele vive em função de sua religião ou da negação da religião? Porque existe um questionamento de uma matriz espiritual humana, que se pergunta pelo sentido da vida, o que acontece depois da morte, qual o sentido de algo ruim que acontece, o que é bênção, o que é maldição, enfim, a espiritualidade leva a buscar o encontro de sentido nessa vida e respostas para a outra vida. A religião dá essas respostas. Eu gostaria de dizer para você que cada uma dessas áreas distintamente tem o seu brilho. É como se fosse uma pedra preciosa, tem o seu brilho próprio. E a espiritualidade liga todos estes pontos. Eles têm o seu valor intrínseco, em si. E é a espiritualidade que formará um lindo colar destas áreas distintas que podem ser unidas. Percebe por que às vezes um processo de coach não funciona com quem tem conflitos do complexo de Édipo, por exemplo? Ou seja, conflitos lá da sua formação com seu pai, com a sua mãe? Ou às vezes por que uma pessoa não funciona uma psicanálise para quem tem tudo isso resolvido? Ou por que às vezes a religião não preenche com seus ritos, com seus símbolos, com seus escritos sagrados, não preenche todos os questionamentos que alguém faz? Ou por que às vezes uma pessoa passa a vida inteira repetindo os mesmos ritos? Porque ela tem ela encontrou respostas naqueles ritos, naqueles símbolos, naqueles escritos sagrados do sentido da sua vida, o que há depois da morte. Então, as respostas são diferentes para o momento em que a pessoa está vivendo de uma maneira diferente. O programa Liderança Terapêutica é resultado de mais de 10 anos de pesquisa e prática nesse processo. Estamos aqui para poder auxiliar neste questionamento. E na sequência nós vamos fazer um vídeo explicando de uma maneira mais detalhada cada uma destas áreas. Acompanhe, fique conosco, sucesso e realização.